Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria hoje de falar com você algo muito sério. Eu quero falar sobre crise. O que é crise? A Bíblia nos ensina que a crise, ela tem três vertentes. Ela começa no mundo espiritual, ela vai para o moral e depois termina no mundo político, como crise econômica. Hoje o Brasil está vivendo uma grande crise na sua história. Mas vamos analisar e fazer uma leitura a respeito dessa crise. Essa crise começa dentro do povo de Deus. Quando Israel desobedecia a Deus, a Bíblia diz que ele permitia que os inimigos dominassem Israel. Então vinha a crise econômica, mas ela não vinha antes da crise espiritual. Nós vemos uma igreja no Brasil que tem vivido de uma forma muito estranha aos princípios da palavra de Deus. Pastores que, em boa parte deles, estão com os altares manchados. Pecados, corrupção, agradando aos ouvintes, fazendo shows, nada de ganhar almas, completamente envolvidos com muitas vezes programas sociais, envolvidos com coisas dessa terra, embaraçados com as coisas dessa vida. Pessoas que estão muitas vezes surrupiando, solapando os recursos da igreja, arrancando do rebanho aquilo que não pertence a ele. A Bíblia diz que a igreja é de Cristo e não é nossa. Então nós devemos utilizar os recursos e valores da igreja para transformá-los em benefício ao reino de Deus, a pregação do Evangelho. E nós temos visto muita coisa ruim acontecendo. Muitos altares com prostituição e adultérios, e muitos pastores que não visitam, que não cuidam do seu rebanho, que não ensinam a verdadeira palavra, porque essa palavra ela é antipática, ela é difícil de ouvir aos ouvidos daquele que não teme a Deus, daquele que é religioso, está na igreja, mas quer que as coisas sejam feitas da sua vontade. Estão debaixo de ar-condicionado, cadeira acolchoada, mas querem viver sua própria vida, fazer sua própria vontade. Essa é a realidade de uma igreja brasileira. Uma igreja que, então, por causa da deficiência espiritual e permitir a superstição, permitir dentro dela o pecado, abre a crise moral. Então a crise moral é quando a sociedade perde o sal, perde a referência da igreja. E então o aborto, o homossexualismo, lesbianismo e todo tipo de pecado que desagrada a Deus profundamente, toda distorção moral, pedofilia, zoofilia, todo tipo de distorção moral se estabelece no país. E chega ao ponto desses pecados começarem a ser institucionalizados. Então manifesta a crise política, a crise econômica, que nada mais é do que o reflexo das duas crises anteriores. E aí nós vemos uma nação onde grande parte dos políticos estão envolvidos com roubo, estão envolvidos com a corrupção. Então nós vemos uma crise que, na verdade, é uma crise especulativa. As pessoas continuam trabalhando, as pessoas continuam ganhando, o dinheiro continua, existe, o dinheiro está em algum lugar, mas ele desaparece. Desaparece por quê? Porque é especulação. Entende, meu amigo? Os mesmos que acusam hoje o presidente da República, que fazem delação premiada, e não o fazem sem razão, porque tudo que está acontecendo, sem dúvida, tem realidade, e é um fato. Mas por que o fazem agora? Porque os mesmos que fazem isso estão com recursos guardados em dólar para ver o dólar subir, porque semeia o fogo, vê o dólar subir, e então transformam, diminuem suas dívidas, aumentam seus lucros. É uma manipulação das massas. É a manipulação do recurso à custa do sofrimento do pobre, à custa do sofrimento daquele que menos favorecido é. Mas Deus está julgando o Brasil, Deus está julgando essa nação, porque existe também um povo fiel, um povo que ora, um povo que jejua, um povo que tem buscado a presença de Deus. Para você, povo de Deus, eu quero dizer o seguinte: você deve permanecer firme. A palavra crise tira o S
e ela vai ficar crie. É tempo de criar, de novas ideias, né? Eu estou aqui na África agora, vendo o que é crise de fato. Mas aquele que tem Jesus, ele não tem crise em lugar nenhum do mundo. Ele cria alternativas, ele cria saída, ele cria alternativas que vão levar a oportunidade de vitória. Uma vez ouvi uma história de um homem, ele tinha uma pastelaria muito antiga e ele passou por várias crises e nunca teve problema nas crises, sempre venceu as crises. Esse homem mandou seu filho estudar fora. Seu filho virou um doutor e voltou e ele disse: filho, agora você vai comandar a administração da empresa. E a primeira coisa que o filho disse: olha, estou sabendo de uma crise que vem aí. Então vamos cortar as compras, vamos diminuir o relacionamento com o fornecedor, diminuir as compras. E começou a reduzir a estimativa de crescimento daquela empresa, até que a empresa faliu. A crise veio, a empresa faliu. Então o pai disse: filho, você estudou mesmo, estudou bem, e você previu que a crise viria e que nós iríamos fechar. Mas aquele homem trabalhou a vida inteira e nunca fechou. Ele nunca fechou porque ele não entendia a crise, porque ele não aceitava a crise, porque ele vivia e fazia as coisas que tinham que ser feitas, os princípios que tinham que ser feitos, independente da crise. Então, se você for paralisado nessa crise, deixar de contribuir na obra de Deus, deixar de investir na sua vida, deixar de fazer o que você gosta, de cuidar da sua família. Claro, você vai pregar